Oi, pessoal! Aqui estamos no mais uma aula de inglês com música da Talk. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente está voltando, né, aos poucos aqui a colocar mais aulas de inglês com música, porque a gente sabe que o pessoal gosta bastante. E inclusive o pessoal lá do Instagram ficou mandando: Teacher, você não vai mais fazer aula de inglês com música? Teacher, você não vai mais colocar aulas lá no nosso YouTube, no seu canal do YouTube? Pois é. Agora a Talk está retomando. Se você não segue a Talk ainda lá no Instagram, tá perdendo tempo. Segue a gente por lá, que sempre tem muito conteúdo, vocabulário, alguns quizzes e também oportunidades de estudar com a Talk. Lá a gente sempre faz os anúncios de turmas, aulas individuais e também, mesmo nos stories, a gente sempre tenta interagir com vocês, colocando vocabulário, coisas cotidianas de vida no exterior também. Ou seja, um conteúdo bem bacana, vocês vão gostar. A grande reestreia da Talk aqui no YouTube, então, vai vir com uma música da banda Linkin Park. Essa banda está se apresentando agora no Brasil, né, por esses dias. Então eu sei que tem muita gente aí ouvindo, né, se preparando para cantar no show, se preparando para chorar e cantar ao mesmo tempo. Com esse intuito que a gente selecionou essa letra de hoje. A música selecionada é In the End. Quem gosta de Linkin Park conhece essa música, é quase como um hino, porque é uma das músicas mais populares da banda e ela tem uma letra bem legal, bem bacana. Eu acho que vocês vão gostar bastante. E queria fazer um comentário aqui, que essas aulas de inglês com música, elas não são simplesmente a gente vir aqui colocar a tradução e falar, ah, olha, a tradução disso, disso, disso. Vocês poderiam fazer isso. Vamos ser sinceros, vocês poderiam fazer isso no chat GPT, e aí no Google, e não é esse o intuito. O intuito é, é mostrar para vocês alguns elementos linguísticos da língua inglesa dentro das letras de música. Então a gente vai colocar vários elementos, eu vou mostrar vários elementos que estão presentes ali na letra, além, claro, da tradução, que também é importante para a gente entender até as nuances do artista, o que motivou a escrever aquela letra de música. Acho que é bem interessante. Então vocês vão gostar muito da letra de hoje, fica aqui com a gente. Começando então, Linkin Park in the End. Aqui no próprio título da música, a gente tem uma questão que os alunos sempre me perguntam, teacher, mas qual é o certo? In the end or at the end? Pois é, eu sei que essa pergunta é bem comum, e na verdade, na língua inglesa, a gente tem os dois, a gente tem o at the end e a gente tem o in the end. Alguma opinião aí? Se você já sabe o porquê, qual é a diferença entre os dois, deixem aqui nos nossos comentários, vamos ver se vocês acertam. Mas eu vou revelar, ainda assim eu vou revelar para vocês, que é o seguinte: as duas expressões estão corretas, ou seja, a gente tem duas preposições usadas de formas distintas aqui. E o primeiro, at the end, é quando eu vou falar, por exemplo, no fim da aula, no fim da reunião. At the end of the meeting. At the end of the lesson. At the end of the lesson. Então, por exemplo, eu vou falar que no fim da aula, no fim da reunião, vai acontecer alguma coisa, eu vou usar o at the end. At the end. Aqui tem algo bem bacana para a gente analisar também. Olha isso. Eu tenho dois T's. Toda vez que isso acontecer na língua inglesa, o que vai acontecer como consequência? Eu não vou ficar repetindo at the end. Eu não vou fazer essa pausa. Vai juntar tudo e vai ter o som de apenas um T, como se fosse uma junção, um connected speech aqui, at the end. At the end. Poxa, mas aqui também, Érica, eu percebo que tem dois Z's. Pois é, a gente vai cortar um e vai falar o som de um E só. At the end. At the end. Então aqui vocês vão notar bastante isso, inclusive na letra da música, porque ele fala in the end. Aqui, in the end. Aqui já não vai ter o duplo T, porém tem o duplo E. Vocês percebem que ele não vai repetir, não vai ter essa semipausa. E o in the end também está correto? Claro que está correto. Significa no fim. É como se fosse um no final, no fim das contas. É sempre que eu vou falar dessa ideia de conclusão de algo, alright? Então, as duas expressões são válidas, as duas formas existem, mas elas têm diferença entre si. Vamos agora para a letra. Ele já começa assim. It starts with one. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Essa parte, ela é bem rápida, ela é bem rápida. Ela é quase como um rap, né? E aí, provavelmente, é mais difícil da gente cantar junto. One thing, I don't know why. Então, uma coisa, eu não sei o porquê. Então, ele começa assim, it starts with one. A gente não sabe ao certo do que ele tá falando aqui. Então, é uma voz um pouco de fundo que vem, né? Então, ali um backing vocal. E começa com um. A gente não sabe o que é esse um. Então, it starts with one, with o com, e aqui ele continua. One thing, I don't know why. Ou seja, agora sim a gente entendeu. Começa com uma coisa. O que começa com uma coisa? A gente vai entender um pouco melhor. Como assim? O que começa com uma coisa? Durante o desenvolvimento da letra, vocês vão conseguir reparar o que é essa coisa, tá? Então, it doesn't even matter how hard you try. It doesn't even matter how hard you try. Olha a sonoridade que essa música tem. It doesn't even. Poxa, Erika, não ouço o T. Realmente, o T não tem som aqui. It doesn't even matter
How hard you try. How hard you try. Bem conectado. Aqui a gente vai lembrar que da importância do connected speech. E com os nossos alunos a gente sempre comenta que o Connected Speech ele é fundamental desde o básico. Não adianta a gente estudar só Connected Speech lá no intermediário, no avançado. Já desde o comecinho é sempre interessante que você se acostume com isso. Por quê? Vai melhorar a sua fala, vai melhorar o seu ritmo, o seu fluxo de fala e também vai melhorar o seu entendimento. Porque quando a gente consegue fazer essas junções, isso também vai acabar refletindo no seu entendimento. Quando alguém falar com você usando o Connected Speech falando um pouquinho mais rápido, vai ter um pouco mais de velocidade também para entender a situação. Então, aqui ele fala: It doesn't even matter how hard you try. Não importa, it doesn't matter. Aqui a gente tem o verbo matter, que é o verbo importar, né? Ou seja, ter importância. Ele fala que não importa o quanto você tente. Eu tenho o verbo try. How hard? O hard, a gente sabe da palavra hard como a palavra duro, né? Então, por exemplo, se eu vou falar que isso é duro, it's a hardcover, né? Então, é uma capa dura. Agora, o hard, ele também pode ter essa ideia de esforço. I try hard, I work hard, I study hard. Tem até uma musiquinha, né? Play hard, work hard, play hard. É isso. Que é esse de pesado, no sentido de fazer algo com intensidade. Então, how hard you try, fazer algo com força. Então, how hard you try, com intensidade. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. Essa parte, como eu falei, ela é mais rimada, então quase como um rap. E aqui, não importa o quão intensamente você tente. Keep that in mind. Mantenha isso em mente. In mind. I designed this rhyme to explain in due time. Vamos entender então todo esse parágrafo aqui, porque ele está muito interconectado. Uma coisa, então, começa com uma coisa e eu não sei por quê. Não importa o quanto você tente, com quanta força, com quanta intensidade você tente. Mantenha isso em mente. Eu fiz essa rima, eu designed, né? Eu criei essa rima, ou seja, essa música inteira, para explicar in due time. O que é esse due time? Aqui ele é due to, é uma expressão que vocês provavelmente já viram e pode ser usado para duas situações. Eu posso usar o due to para um prazo, né? Então, vamos imaginar que você tem algo para entregar até o dia 20. Você pode colocar, né? Due to the 20th. É uma forma da gente falar de prazo. Outra tradução do due to seria devido a. Pois é, diferente um do outro. A gente só vai diferenciar, a gente vai perceber a diferença somente com o contexto. Vou precisar entender o contexto para isso. Aí o que ele quer dizer com isso? Ele fez essa música para explicar a tempo. E o in due time também pode ser essa ideia de a tempo, no tempo devido, no tempo em que tem que ocorrer. Ela é mais ou menos essa ideia. É a ideia de quando tiver que acontecer. Então, se isso vai acontecer, você pergunta, mas quando? Eu falo in due time. What does it mean? O que isso significa? Quando tiver que acontecer. Então, fiz essa rima aqui, essa letra para explicar para vocês quando tiver que acontecer. All I know, all I know. Aqui de novo, olha pessoal, connected speech. Tudo que eu sei. Ou seja, ele vai contar pra gente tudo que ele sabe sobre essa ideia de que não importa o quanto você tente, mantenha isso em mente. Então ele faz isso aqui e ele vai começar a explicar. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Time is a valuable thing. Então, tempo é algo valioso. Então, aqui a gente tem a palavra value, que a gente já conhece, value. Quando eu coloco value e eu coloco esse finalzinho, able, vira valuable, valuable. O valuable, ele significa, vamos pensar no significado primeiro, algo valioso. E ele tem um elemento interessante, a gente já falou um pouquinho aqui nas aulas de inglês com música, se você ainda não assistiu as outras aulas, né, fica aí à vontade, explora esse canal porque tem bastante coisa legal. Esse able, ele não é, ele tem um nominho, ele é um final da palavra, é o que a gente vai chamar de sufixo. Esse sufixo able, normalmente, ele caracteriza uma qualidade, um adjetivo. Então, quando eu falo value, é valor. Valuable, algo que tem valor, ou seja, algo valioso. Então, ele é um sufixo e ele transforma a palavra value em valuable. Value, valor, mais esse able. Ele não vai ter uma tradução específica, mas a gente já entende que é um sufixo, ou seja, essa palavra está sendo transformada. Tempo é uma coisa valiosa. Então, o valuable, valioso, e o thing, coisa.
Vamos relembrar algo interessante e importante também para a língua inglesa. Isso a gente aprende lá desde o básico, que os adjetivos, tudo que dá característica, grande, velho, novo, pequeno, legal, bacana, bonito, ele vem antes. Ele vem antes da coisa que você está dando um adjetivo. Então, por exemplo, se eu vou falar que é uma casa grande, a big house, a big house. Um carro vermelho, a red car. Então, adjetivo sempre primeiro, aquilo que dá característica sempre primeiro, e aí depois o objeto que eu tô falando, a pessoa sobre quem eu tô falando. Watch it fly by as a pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Vamos entender o que tem aqui. Essa letra toda, ela é muito cheia de emoção. Por quê? Porque o Chester Bennington, o vocalista da banda, ele também é o autor da maioria das músicas, ele costumava colocar bastante emoção. Ele, infelizmente, lutava contra a depressão e, por isso, ele colocava muito desses sentimentos nas letras das músicas. Vocês vão perceber isso. Isso aqui é uma letra do Linkin Park, mas, claro, né? Depois, se vocês terem curiosidade, explorem mais um pouco as demais, que vocês vão perceber que tem algumas coisas que se repetem. Isso aqui ele fala: tempo é uma coisa valiosa. Watch it fly by as a pendulum swings. Então, assista ele voar, esse fly by, quando eu falo time flies by, essa ideia, né, de o tempo voa. Então, veja o tempo voar conforme o pêndulo de um relógio. Então, você imagina um relógio, né? Aqueles relógios antigos em que você tem o pêndulo passando, ou seja, swing. O que que é esse swing? Balançando. Então, conforme o pêndulo balança, você vê o tempo passar. Então, é uma forma um pouco nostálgica que ele comenta aqui de que o tempo passa, o tempo voa. Watch it count down to the end of the day. Então, veja, observe isso. Countdown, fazer uma contagem regressiva até o fim do dia. Então, countdown é uma contagem regressiva até o final do dia. Então, ele também está falando, ou seja, que o tempo voa e você vai ficar ali parado observando o tempo passar, após dia, isso vai acontecer. The clock ticks lives away, ou seja, o relógio, então aqui, o relógio, ticks life away, ele está falando de usando aqui o presente, então por isso que a gente tem esse Szinho, porque o the clock ele é considerado um it, né? Ele é considerado um objeto que singular. Então, por isso que a gente tem o S. Ou seja, é uma rotina, é algo que sempre acontece desse jeito. Ou seja, ele faz a vida passar. Take something away é exatamente essa ideia, principalmente quando a gente fala de tempo. O tempo passar, fazer a vida passar. Então, take something away é uma ideia de fazer o tempo passar. Aqui no caso, ele está falando que faz a vida passar. Então, ao invés de tempo, a vida. Olha como ele vai aumentando, né? Então, ele fala do pêndulo do relógio, aí ele fala do dia, ou seja, é uma progressão. E aí, no final, ele fala da vida. A gente tem uma progressão aqui nesse parágrafo, acho que é bem interessante. E de voz de fundo, a gente tem um backing vocal que fala assim: It's so unreal. It's so unreal. Esse so, já vimos também em algumas outras aulas que ele é um intensificador. Então, é tão irreal, é tão surreal. Esse so é tão para intensidade. Érica, mas não tem um outro so? Ou eu tô ficando louco? Tô ficando, sei lá, tô confuso. Tem. No inglês a gente vai ter dois souls aqui. O primeiro tem essa ideia de intensidade, que é exatamente o que a gente tá fazendo aqui. E o segundo é o soul de então. Então, estava chovendo, então decidi levar meu guarda-chuva. It was raining, so I decided to take my umbrella. Estava chovendo, então, ou seja, é a mesma palavra, a mesma escrita, mas o sentido é diferente. Como que eu vou saber isso? No contexto, de novo. Muitas palavras têm dois, três, quatro significados. Eu tenho umas que tem 7, 8, 12. Como eu vou saber? Pelo contexto. Por isso que é tão importante que a gente entenda o contexto que a gente está numa conversa, num filme, numa série, num livro, porque isso vai justificar muito do que está acontecendo, para a gente não ficar confuso. Esse sou, então, é de intensidade, mas ele também pode ser de então. É quase como uma ideia de consequência, conclusão. E o unreal. Lembra que eu falei que o valuable, aqui eu tenho algo que a gente chama de sufixo. Coloquei aqui do ladinho. O un, ele tá no começo da palavra. Então ele não é um sufixo, ele é um prefixo. Pré, lembre, né? De pré, algo que vem antes. Esse un, ele faz com que a palavra no caso real, vire o oposto do que ela é. Então real, real. Unreal, irreal. Surreal. Então,
unreal e real. Interessante. Sim. Essa parte é bem interessante, né, pessoal? Porque quando a gente estuda os sufixos e os prefixos, às vezes por causa de uma palavrinha ali que tá no meio, você percebe, poxa, se eu colocar um finalzinho diferente, vira outra coisa. Se eu colocar um começo diferente, vira ainda outra coisa. Sim. Com isso, como consequência, a gente consegue enriquecer muito mais nosso vocabulário. Então, às vezes, uma palavra que você conhece, na verdade, ela dá origem ali a mais três palavras. É muito, muito bacana estudar isso. Ah, um detalhe também final aqui dessa parte, ele fala do watch. Sempre que a gente pensa em watch, ele me dá uma ideia muito passiva. Então, é como se eu falasse assim: veja a vida passar, veja o tempo passar. O watch, ele é muito mais passivo, por exemplo, do que o verbo see. É como se você estivesse ali literalmente sentado, só assistindo isso acontecer, sem poder fazer nada. E ele continua. You didn't look out below. Look out. Então, aqui eu tenho uma expressão também. Aqui a gente tem um phrasal verb. Já falamos bastante aqui de phrasal verbs nas aulas, que é quando eu tenho um verbo e uma palavrinha curta, que a gente vai chamar de preposição. Esse conjunto, ele vai fazer com que esse verbo mude de sentido. Então, o verbo look é o verbo olhar, certo? A gente sabe dele, né? Look, olhar. I look at the window. I look at you. Eu te olho. I look through the window. Eu olho através da janela. Pois é, só que quando eu coloco look out já é um phrasal verb e esse out faz com que o look mude de sentido. Look out. De novo, olha só a junção que tem aqui uma coisa com a outra. Look out. Vai juntar tudo. Connected speech. Deixa eu mudar de cor. Tava azul, vou manter azul. Look out. Cuidado. Look out. Se eu falo pra você, look out, eu tô mandando você tomar cuidado, eu tô pedindo pra você tomar cuidado. É como um aviso. Esse look out, então, é pra atenção. Ele fala, you didn't look out below. Ou seja, você não tomou cuidado com o que estava vindo abaixo. Below. You didn't look out below. Watch the time go right out the window, trying to hold on. You didn't even know I wasted it all just to watch you go. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. Watch you go. Ele tem uma repetição. E aqui ele continua. Watch the time go right out the window. De novo, aquela voz, aquela ideia da passividade. Você assistiu o tempo sair pela janela. É isso que ele quer dizer aqui. Watch the time go right out the window. A ideia de passividade que a gente já viu que a gente já tinha visto no verso anterior, agora ele continua. Trying to hold on, you didn't even know. Hold on. Here eu tenho hold. De novo, mais um phrasal verb. Percebe como os phrasal verbs são importantes? Muito importantes. Eu vou colocar a mesma cor de azul aqui para vocês lembrarem. O hold, ele é um verbo de segurar. Então, por exemplo, se eu falo para você, seguro meu celular. I hold my phone. Hold. Can you hold my jacket? Você pode segurar a minha jaqueta? Então, o hold ele é essa ideia de segurar. Porém, aqui a gente também tem um phrasal verb, ou seja, aqui, então, deixa eu escrever aqui, um phrasal verb. O hold significa uma coisa, mas quando eu coloco o on, vai virar hold on. Olha como junta tudo. Hold on, hold on. Esse hold on é espera aí, aguentar, esperar, aguentar. A gente encontra muito esse hold on quando alguém te fala assim, espera um minutinho. Por exemplo, se você vai numa loja, a vendedora fala com você, você precisa de algum produto? Eu quero isso. Ok, hold on a minute. Esse hold on, ou por telefone, ou ao vivo, a pessoa tá te pedindo para esperar. Hold on. Agora aqui, pode também ser a ideia de I'm holding on. Ou seja, eu estou segurando firme, eu estou esperando, eu estou aguentando. Como ele está falando de um sentimento triste, de uma tristeza, ele está falando, eu estou tentando segurar, aguentar. You didn't even know, você nem sabia. You didn't even know, você nem sabia. Então, aqui esse elemento, didn't, a gente tem uma aula só do didn't aqui, que é falando do passado, do simple past na língua inglesa. E ele, com o verbo know, ele faz com que o verbo know vá para o passado. Então, I didn't know it. Eu não sabia disso. O verbo know é o verbo saber ou o verbo conhecer. Mas quando eu coloco o didn't, ele transforma o verbo know em passado. Então, you didn't even know. Você nem sabia. Olha só, então, o que ele tá acabando desabafando aqui pra gente. Que a pessoa tá ali esperando o tempo passar. Ela tá tentando, ela tá fazendo esforço para aguentar essa situação pela qual ela tá passando. E a outra pessoa que provavelmente tá ali do lado, nem percebeu o que estava acontecendo. I wasted it all just to watch you go. Então, eu perdi tudo. Eu perdi tudo só para ver você ir. Então, esse wasted, ele é o verbo perder. Só que ele é um sentido de perder no sentido de desperdiçar. Isso é bacana. Em português, a gente tem só uma palavra para perder. A gente tem o perder que é válido para várias coisas. Então, o meu time perdeu. Eu perdi o trem. Eu perdi meu interesse naquilo. Perdi meu relógio.
Na língua inglesa, para cada um deles tem um verbo específico. Então, waste tem essa ideia de desperdício. A gente também tem o lose, então o perder de objeto, né? O waste, normalmente ele está relacionado a dinheiro, a tempo, né? Então, poxa, eu desperdicei meu dinheiro em algo que não tinha qualidade. Eu desperdicei meu tempo tentando fazer uma coisa e não deu certo. E a gente também ainda tem o miss. Que esse miss pode ser a ideia de perder, por exemplo, perder um trem, miss the train, né? Então, eu perdi a oportunidade de pegar o trem. Ah, e lembrando que o lose também pode ser ou em competição. Então, quando meu time perde, né, posso usar o lose também. Então, lose, miss e o waste, três formas de perder. Esse trecho, eu acho que ele é bem revelador, porque ele mostra muito essa ideia do esconder. Ele não falou que a pessoa nem sabia, ele tentou segurar, ele tentou aguentar o máximo que ele pôde. No próximo, nesse que a gente vai falar agora, ele já fica um pouco mais claro que ele tá, onde ele tá querendo chegar. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when. Ele vai conectar com o que vem depois, mas olha só. I kept everything inside. Eu mantive tudo dentro. Esse everything é uma ideia de tudo. Everything. Everything. Temos também uma aulinha falando disso aqui no nosso canal, que são essas variações, né? Tudo, everything, nada, nothing. São palavras bem importantes quando a gente está pensando em letra, ou comunicação no geral, porque a gente usa demais, a gente usa muito e não tem muitas opções. É aquilo, a gente sabe, tem que saber usar muito bem isso para não ter mal entendido. Ele fala que ele manteve tudo dentro, inside, dentro de si, and even though I tried, e ainda que eu tenha tentado, então esse even though, ele é uma ideia, even though, de embora. Embora eu tenha tentado, isso tudo fell apart. O que que é o fall apart? O fall apart é o desmoronar. Ou seja, a pessoa estava ali fazendo um esforço, porém esse esforço não foi o suficiente e even though I tried, it all fell apart. Ou seja, o fall apart também é um phrasal verb, fall plus apart. Então, o fall a gente sabe que é o cair. Algo que cai, a gente vai usar o fall. Mas quando eu falo do fall apart, é o desmoronar, ou seja, o apart, ele muda o sentido do meu fall. Então, aqui, bem interessante essa parte que ele fala do esforço que foi, segundo ele, foi em vão. What it meant to me will eventually. Ou seja, o que isso significava para mim, o passado do meant, aqui está no presente, present, e aqui no past. O que isso significava para mim vai, eventualmente, então esse will é uma ideia de futuro, future. Toda vez que eu tiver algo no futuro, eu vou usar o will. Vai eventualmente be a memory, ser uma memória de um tempo em que I tried so hard. E aqui já ele começa a parte do refrão. Então o refrão tá aqui. Vocês conhecem bem essa parte do refrão, vocês devem cantar junto. I tried so hard and got so far. Então eu me esforcei tanto, de novo, a ideia de intensidade, e cheguei tão longe. Então o get, que o passado é got, que é o que justamente que ele está usando aqui, ele tem muitas possibilidades de tradução. Como eu falei anteriormente, para várias palavras em inglês, às vezes tem lá 10 significados. E o get é um desses verbos que tem muito significado. Tempo que a gente tinha dicionário de papel, por exemplo, você tinha lá o get, nossa, eram páginas para explicar o get. E aí, muitas vezes, o aluno pergunta, né, teacher, mas como que eu sei o que significado que o get está me dando ali na frase? Gente, é pelo contexto. Aí a gente vai entender. Get so far, ou seja, eu cheguei tão longe. Então, aqui eu tenho o far e o get, no passado, got, com o significado de chegar. Ou seja, tentei tanto e cheguei tão longe. Aí você fala, poxa, então, né? Otimismo aqui, tá? Positivo. Aí ele fala, but in the end. Mas no final, but in the end, vou ter uma junção que quase a gente não percebe o som do T. It doesn't even matter. Nem importa. Doesn't even matter. Ou seja, me esforcei, cheguei longe, mas no final não importa. I had to fall to lose it all. Então eu tive que cair, I had to. Esse have to, que aqui está no passado, o have no passado é had. Mas quando eu falo have to ou had to, a ideia de tive que. Eu tive que cair, lembra do fall? Eu tive que cair para perder tudo. Mas no final, nem importa.
Então, é uma parte bem pessimista aqui, né? Uma parte um pouco mais triste da letra, em que a gente começa a entender justamente o que ele está querendo dizer desde o começo. Então, até é bacana talvez voltar, faz esse exercício de voltar lá, reler essas duas primeiras partes, depois ler novamente o refrão. E aí a gente percebe, ah, agora eu entendo o que ele está querendo dizer. Então, tem um pouco uma visão um pouco pessimista aqui, até eu diria até um pouco derrotista, mas é parte do tipo de letra mesmo de música do Linkin Park. Muitas letras são bem são bem nesse viés. One thing, I don't know why, ou seja, ele tá voltando lá pro começo. It doesn't even matter how hard you try, keep that in mind. Essa parte, apesar de não ser parte desse primeiro refrão, ela também é repetida. Então, até aqui ele repete, a gente já falou um pouquinho dessa parte, e aí ele muda, nessa última letra, nessa última linha ele muda. To remind myself how I tried so hard. I tried so hard. Aqui na primeira parte, se a gente voltar aqui, ele tinha falado o seguinte: mantenha em mente que eu fiz essa rima para explicar, né, algo que ele quer contar, que é a história dele. Na segunda vez em que ele fala disso, ele já está falando to remind myself, para me lembrar. É como se fosse um lembrete, para que eu me lembre de quanto eu tentei. Eu tentei muito mesmo. Então aqui, o remind, ele é um verbo lembrar, mas ele é diferente do remember, tá? O remember, ele tem a ver com memória. Então, eu lembro quando a gente era criança. I remember when we were kids. Então, o remember tem essa ideia de memória, de resgatar algo do passado, mais nesse sentido. E o remind é como se fosse uma ideia de lembrete. Então, reminder, tanto que a gente tem a palavra reminder, que é algo que te lembra. Então, lembrar como lembrete e remember, mais a ideia de memória. Ou seja, to remind myself how I tried so hard. E esse myself, ele é reflexivo, ou seja, me lembrar a mim mesmo. Ele muda um pouquinho e aqui ele continua. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. Tem bastante elemento interessante aqui. In spite of. É uma expressão, isso aqui é tipo um linker que a gente tem na língua inglesa. Ele é importante porque ele transforma. Então, apesar de, lembra que a gente falou do even though? O even though ele tá também como linker. Então, eu tenho aqui even though, que é o embora, ainda que. E o in spite of é o apesar de. Apesar de algo, ou seja, in spite of the way you were mocking me, apesar do jeito que você estava me mock. Aqui eu tenho uma expressão mock, que é o verbo zoar, tirar sarro. Então, o mock, quando eu mock someone, é tirar sarro de alguém. Muitas vezes eu já tive aluno que confundiu mock com aquela expressão you're kidding me, right? Quando eu falo you're kidding me, or you're kidding, né? É quando eu tô falando assim, ah, você tá de brincadeira. Eu não tô necessariamente tirando sarro de alguém. É tipo uma expressão, tipo, nossa, não acredito que é esse preço. No, you're kidding. Tá de brincadeira. Você não vai mais na festa, a gente tinha combinado. Ah, you're kidding. Você não vai, tá de brincadeira. Então, ele é uma expressão um pouco diferente. Agora, o mock, ele tem essa conotação de tirar sarro, zoar, trollar, né? Hoje em dia a gente fala trollar, tirar sarro de alguém. Aqui eu vou até colocar dessa forma porque ela é informal, tá de brincadeira, tá de sacanagem. Os dois têm sentidos bem diferentes. Então, apesar do jeito que você estava me tirando, né? Estava tirando sarro de mim. Acting like I was part of your property. Agindo como se eu, like I was. Esse like não é o verbo gostar aqui, ele é uma ideia de comparativo, tá? Então, eu tô falando como se, like, como se eu fosse parte da sua propriedade. Ou seja, a gente percebe que tem, além dessa tristeza toda, tem uma questão de um relacionamento ali conturbado. Part of your property, remembering all the times you fought with me. Então, aqui ele está usando o verbo remember, e aí um contraponto do que a gente falou do remind. Remind é ele tentar se lembrar de algo, né? Poxa, eu preciso lembrar de fazer tal coisa. Eu preciso lembrar do quanto eu tentei para estar aqui. Aí ele vai usar o remind. Aqui é a ideia de memória. Remembering all the times. Então, remember, opa, relembrando, então essa ideia de relembrar, todas as vezes que você fought with me. Eu tenho essa ideia de fight, que a gente fala, né? Eu costumo falar que é lembrar de luta que a gente assiste, né? Na TV, eles sempre falam fight, é isso. Então lembra do fight, do passado, fought.
todas as vezes que você brigou comigo. De novo, percebe? A pessoa tratava ele como se fosse uma propriedade. A pessoa tirava sarro dele por algum motivo, ele não fala exatamente o porquê, e brigava. Ou seja, é um relacionamento completamente conturbado. Ele está descrevendo isso em meio à descrição de tristeza. E aqui é a revelação total do porquê provavelmente essa tristeza chegou onde chegou. Que é o seguinte, ele fala o seguinte, ó, I'm surprised it got so far. Estou surpreso, I'm surprised, que isso o que, Érica? O que é esse it que ele tá usando tanto? Provavelmente é o relacionamento dos dois, tá? O relacionamento que ele tá descrevendo aqui. Dos dois, ou dele com a família, por enquanto a gente não sabe exatamente. Falando de propriedade, tirar sarro, a gente não sabe exatamente, mas eu acho que é uma relação romântica, né? Uma relação aqui de casal. Então estou surpreso, it got so far, chegou tão longe. Ou seja, ele achou que não ia durar. Aí repete, got so far, chegou tão longe. Things aren't the way they were before. As coisas não são do jeito que elas eram antes. Gente, o before é uma das palavras mais confundidas. Assim, às vezes aluno de avançado, intermediário, não importa. O before é antes. E o after é o depois. Poxa, isso aqui é super básico, eu sei. Essa aula, inclusive, ela é feita para alunos ali que sejam desde um A2, um básico 2 a básico 3. A partir disso, você já consegue entender muitas coisas daqui, né? Então, se você está aí assistindo a gente até agora, deixa aqui nos comentários qual é o seu nível de inglês hoje. Qual o nível de inglês você se considera hoje? Para eu ter mais uma ideia também de quem está assistindo as aulas, né? Eu acho que é interessante. You wouldn't even recognize me anymore. Você nem mesmo. Então, toda vez que ele está usando esse not even, vamos traduzir o not even, nem mesmo. Ele é enfatizador, tá? Então, ele é um intensifier, enfatiza. Você nem mesmo me cumprimentou, você nem. Só que no português, a gente não fala desse jeito no dia a dia. A gente vai falar um nem. Né? Nossa, você nem me cumprimentou. Nossa, ele nem fez aquilo por mim, nem me ajudou. Então, not even, nem mesmo, ao pé da letra, mas a gente vai falar no português como nem. Simples assim. You wouldn't even recognize me anymore. Anymore, mais. Sempre em frases negativas, o anymore ele vai ter significado de não mais. Ele está mostrando que houve ali um distanciamento das pessoas, ou seja, né? Ele falou: eu vi você ir embora, eu fiquei aqui me segurando, tentando resistir, e você foi embora. E aí provavelmente passou um tempo, que é justamente esse tempo que ele falou lá desde o começo, que a vida passa, o tempo voa. E aqui ele fala do anymore, ou seja, passou esse tempo todo, ele ficou surpreso de ter durado tanto. As coisas não são mais como elas eram e você nem me reconheceria mais. Ou seja, ele é uma pessoa diferente, ele mudou. Not that you knew me back then. Not that you knew me back then. Não que você me conhecesse. Back then é uma expressão naquela época. Back then. Então, vou colocar aqui pra gente, olha. Back then, naquela época, naquele tempo. Pode usar bastante isso, eles usam muito, tá? Lembra que a gente falou do didn't know? O didn't know, ele é não sabia, certo? Beleza. Então aqui a gente tem o didn't, que vai transformar o meu verbo know no passado em frases negativas. É essa a construção que eu preciso. Agora, se eu falo uma frase afirmativa, you knew me. Você me conhecia. Eu não preciso do didn't, porque é uma frase afirmativa, e o meu verbo foi para o passado, que é o verbo know, o verbo knew, know, tá aqui no passado. Então ele fala, não que você me conhecesse antes, né? Você me conhecia. Então aqui essa frase está com o not, aqui ela não deixa de ser uma frase negativa, mas aqui eu não tenho uma construção com o didn't. Não que você me conhecia antes, ou seja, já está sendo irônico aqui, but it all comes back to me in the end. Mas tudo volta para mim, ou seja, todas as memórias, né? Aqui ele tá falando de novo de lembrar como as coisas eram, como todas as vezes que a gente brigou, e ele fala aqui, but it all comes back to me in the end. Aqui ele continua, you kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Ou seja, toda essa parte aqui já é uma repetição de algo que a gente tinha colocado lá, né, anteriormente. A gente não vai repassar por ela. E na parte final, ele começa realmente a mostrar muito mais do que ele já tinha falado. Então, ele faz uma declaração final nessa parte aqui, que é bem interessante.
I've put my trust in you. Eu coloquei minha confiança em você. O trust. Pode ser a palavra confiança ou o verbo confiar. Pushed as far as I can go. Esse push é o empurrar. É daquelas palavras que confundem também muitos alunos, né? Não importa se é avançado, se é básico, que a gente tem o pull e o push. Numa porta automática, né? Uma porta ali para você entrar no estabelecimento, provavelmente você vai ter os dois. Então lembra que o push não é o puxar, ele é o empurrar e o pull é o puxar. Então são invertidos, lembra disso. Mas não adianta, gente, a gente sempre se confunde. Eu me confundo muito até hoje, né? Não adianta, no automático eu sempre faço o movimento errado. Pushed as far as I can go. As far as, tão longe quanto. Ou seja, ao pé da letra ficaria assim, né? Tão longe quanto, mas no português a gente diria o mais longe que eu pude. Ou seja, eu empurrei o mais longe que eu pude for all this. There's only one thing you should know. Por isso, for all this, para tudo isso, there's only one thing you should know. Existe apenas, então, there is, existe apenas uma coisa que você deveria saber. O que será? There's only one thing you should know. Esse should, ele é bem importante aqui porque ele é o core, ele é a keyword dessa frase inteira, que é o seguinte: deveria. Existe apenas uma coisa que você deveria saber. I've put my trust in you. I pushed as far as I can go for all this. There's only one thing you should know. Ou seja, ele está repetindo que, apesar de tudo isso que aconteceu com eles, ele quer te dizer ainda uma coisa, que só uma coisa que você devia saber, que é eu coloquei minha confiança em você. Eu me esforcei até onde pude ir. Por tudo isso, você merece saber que eu. Aí ele começa a repetir, né? Que é a parte do refrão, e ele volta para aquela ideia de eu tentei tanto, cheguei tão longe, mas no final não importa. Eu tive que cair para perder tudo, mas no final nada disso importa. Então é uma letra bem profunda. Ela tem esse quesito mais triste, né, mais sentimental, mas quem gosta de Linkin Park provavelmente já percebeu isso. Inclusive, são letras tão emotivas que a gente sente isso, né? Acho que é uma letra muito forte, a gente acaba sentindo essa emoção. Então, quando vocês forem, se vocês forem aí pro show, né, do Linkin Park, ou estiverem acompanhando pela TV, não sei, mas é uma forma de vocês, agora eu entendo um pouco melhor essa letra, agora tô entendendo o que ele quer dizer com isso. Então, voltem, né? Se vocês tiverem oportunidade, tiverem um tempinho, é um bom estudo fazer isso. Voltem para o comecinho. Agora vocês já entendem um pouco melhor. Tentem observar todas essas conexões, mesmo naquela parte que é um pouco mais ritmada, mais rápida, quase um rap. Tentem vincular um pouco as palavras e cantar junto. Esse é um exercício muito bom, inclusive para destravar a musculatura que a gente tem aqui, né? Quando a gente vai falar inglês, a gente precisa destravar um pouco, porque os nossos estímulos musculares para falar português são bem diferentes do que a gente tem para falar inglês, por exemplo. E é um bom exercício. A gente tem duas pessoas cantando, então, nessa música. Tem o vocalista principal e tem o backing vocal. As pronúncias são parecidas, mas vocês vão perceber divergência ali nas velocidades. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, ajuda muito o canal. E também comenta, né, qual é o seu nível de inglês hoje, para a gente ter uma ideia um pouco melhor de que tipo de conteúdo a gente pode criar aqui para o canal. E claro, siga a gente lá no Instagram, vai ser um prazer ter vocês aqui perto da gente. E até uma próxima, pessoal, até breve. Tchau, tchau!